Boa noite, amados. Na semana passada, nós tivemos aqui... Quantos estavam na semana passada? Glória a Deus. Na semana passada, nós tivemos uma palavra muito abençoada sobre fé. Uma fé que, conforme o pastor Eloy pregou, é diferente do que muitas vezes nós ouvimos, diferente do que nós aprendemos, num nível muito mais profundo, muito mais amplo, que a Bíblia nos fala do que simplesmente um pensamento positivo, simplesmente crer muito que algo bom vai acontecer, e muito mais do que uma fezinha, né? Que no mundo uma fezinha já nem tem nada de espiritual. Então, amados, eu quero continuar falando sobre fé, mas sobre a fé que realmente é o que transforma a nossa vida, que define qual é o nosso estilo de vida, o nosso caráter, as atitudes e escolhas que nós tomamos todos os dias. Amém? Então vou convidá-lo a abrir lá em Hebreus, capítulo 11, para a gente pegar o gancho de semana passada. Você lembrar um pouquinho e nós introduzimos essa palavra, cujo tema é crescendo em fé. Vamos aprender um pouco como crescer em fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Se o seu irmão não trouxe a palavra, empresta aí para ele, já fica amigo, chama ele para perto. Todos acharam? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou recompensador dos que o buscam. Amém? Amados, nós vemos aqui dois aspectos da fé. Um primeiro aspecto que tem a ver com a forma mais simples de fé. Uma fé que todos podem ter. Uma fé que todos entendem, que é a fé na existência de Deus. Todos acreditam que Deus existe? Você estar aqui, eu acredito que seja uma prova disso, da sua fé, que Deus existe. Nem todo mundo crê nisso, mas todos podem entender a mensagem da salvação e crer que um Deus existe, que o Deus Filho existe, que veio à terra, morreu por nós. Essa é uma fé que envolve a graça. Mas a fé, na sua profundidade, não se limita a isso de jeito nenhum. Mas ela vai alcançar o seu objetivo quando nós entendemos a segunda parte desse versículo, que fala que a fé também, ela dá a entender que você crê que existe um Deus, e por causa disso, você o busca, e você crê que Ele recompensa a quem o busca. Agora, amados, muitas pessoas entendem que fé é, eu estou doente, então eu vou orar e eu tenho fé que Deus pode me curar. Estou numa situação difícil, eu vou orar e eu tenho fé que vai dar tudo certo. Está com um problema, qualquer outro problema, não, eu tenho muita fé, tenho muito pensamento positivo que vai dar certo. Você já ouviu falar alguém falar assim, eu tenho muita fé? Eu já ouvi o mais caco do mais caco do mais caco falar, não, mas eu faço tudo isso, mas eu tenho muita fé em Deus, sabe? Esse não entendeu que a fé é um estilo de vida. Acha que a fé simplesmente é fazer força, assim, uma força mental que vai fazer as coisas acontecerem. O que não é verdade. Existe uma grande diferença entre buscar algo que Deus dá e buscar a presença de Deus para a sua vida. Existem pessoas que se contentam em buscar o que Deus dá. Nós vimos aqui em Joinville, há um tempo atrás, um evento que milhares de pessoas foram esperando o quê? Algo que Deus tivesse para dar a elas. Uma cura, uma bênção, uma solução de problemas. Mas isso não tem nada a ver com você buscar Deus, conhecer a Deus. E conhecer a Deus, buscar a Deus é fé, amado. É fé. E quando você busca a Deus, o que acontece? Você encontra uma coisa chamada palavra de Deus. Repita comigo, palavra de Deus. Repita comigo, princípios de Deus.
E uma pessoa que encontra a Deus, que o busca e que começa a conhecer a sua palavra e os seus princípios, essa pessoa não pode, não tem como continuar a mesma pessoa. Então, se uma pessoa fala, eu tenho muita fé, e ela é a mesma pessoa de sempre, você vê que ela não tem fé nenhuma. Se você conheceu a Cristo e a sua vida não tem mudado, olha para o seu irmão aí, pergunta aí, você tem mudado? Você tem mudado bastante? Se você acha, e se você vê que não tem mudado, e o melhor é a esposa, com a esposa, o filho, com o irmão, né? Que daí se conhece, né? Sabe que a resposta, se é certo ou errado. Se você não tem mudado, eu vou te falar, a sua fé, ela só está naquela da existência de Deus. Mas ela não está mudando em nada a sua vida. Então ela não é uma fé, não vou nem dizer completa, ela nem iniciou direito ainda. Mas nós temos que conhecer essa fé de alguém que busca a Deus, que não negocia princípios. E para você ver se alguém tem fé, não adianta olhar para um momento, você tem que olhar para uma vida, para escolhas. Então nós vamos olhar a vida de alguém que viveu em fé. Porque muitas vezes eu ouvi esses versículos muitas vezes na minha vida, esse versículo que diz assim, o justo viverá pela fé. Quem já ouviu esse versículo? E quando eu via isso, eu sempre ligava, e sempre me explicaram também, que era aquela pessoa que queria viver do ministério. Então, você quer ser missionário, quer viver do ministério, então vai. E o salário? Não, o justo viverá pela fé. Vai lá, não tem comida, mas tem fé. Muita gente acredita nisso ainda hoje. Que é quando nós passamos lutas, não temos nada. Não, mas eu não tenho nada, mas eu tenho a fé. Então realmente você não tem nada. Porque a fé sem nada, nenhuma atitude, não é fé. Então nós vamos olhar a vida de Daniel. E eu vou convidá-lo a abrir lá em Daniel, capítulo 1, para que a gente possa ver um pouco o quanto a fé nos desafia todos os dias, nas escolhas que nós temos que tomar. E você, amado, tem que tomar, você toma muitas escolhas por dia? Amado, se você acha que não toma, você toma muitas escolhas por dia. Desde a hora de acordar, se você vai acordar mesmo ou se você vai virar para o lado. Se você acorda, você escolhe se você vai responder com bom humor ou com mau humor às pessoas da sua casa. Você senta para tomar um café da manhã, você vai escolher o que você vai comer. E no trabalho você começa a tomar um monte de decisões. Então, em cada decisão dessa, eu quero te dizer, a fé está incluída. Daniel capítulo 1, versículo 1. Diz assim, no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, nome bonito, rei de Judá, veio Nabucodonosor, mais bonito ainda, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Quantos anos eles tinham que passar por um treinamento? 3. Amados, o que aconteceu aqui foi que o povo de Deus foi levado cativo para outro país. É como se um país invadisse o Brasil e levasse a nós, nos arrancássemos das nossas casas, dos nossos trabalhos, da nossa família e nos levassem para uma terra distante. Um povo diferente, estranho, costumes estranhos.
Você ia gostar de ser arrancado da sua casa, da sua família e levado para um país estranho? Como escravo? Não. Daniel, aconteceu isso com Daniel. E Daniel, quando chegou lá, ele fazia parte da nobreza. Então, ele foi escolhido para passar por um treinamento real. Só que nesse treinamento que ele tinha de 3 anos, o rei estabeleceu, e o rei não era qualquer rei, ele era rei do império que estava dominando a terra. Agora eu quero que você imagine qual é a alimentação, a comida da pessoa mais rica que existe hoje no mundo. Será que ele come coisa ruim ou coisa boa? Aqui a gente tem muita fartura, né? Então, talvez o que você coma também não é ruim. Mas tenho certeza que naquela época era drástica a diferença do que um rei comia e do que qualquer outra pessoa comia. Então, amados, aquele rei comia de tudo. Até brinquei no culto das 5 aqui, que eu não sei o que você mais gosta de comer. Eu gosto de comer churrasco. Então, o rei tinha um monte de churrasco lá, eu imagino, né? Picanha, maminha, fraldinha, alcatra, filé mignon, aquela coisa maravilhosa, assadinha, cortadinha, chegando na sua mesa. Você não comeu, né? Já está passando mal, mas tudo bem. E o rei determinou que a mesma alimentação dele fosse dada a essas pessoas que eram escravos. Então, amados, se você fosse escravo, levado para um outro país, e já se deu bem, caiu com a mesma comida que o rei come. Escravo não ganha isso. Então ele se deu bem. Mas, vamos ver o que aconteceu. Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs Beltesazar, Ananias Sadraque, a Misael Mesaque, Azarias o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Amados, quando Daniel chegou lá e viu que ele ia passar por aquele treinamento, você vê aqui que tinha ele e os amigos dele, mas ele propôs algo no coração dele que era algo muito perigoso, porque ele propôs não comer aquela comida que o rei estava oferecendo, não porque era ruim, mas porque a comida que o rei oferecia, muitas daquelas coisas, os judeus não podiam comer, porque Deus determinou que eles não podiam comer. E muitas daquelas comidas também eram sacrificadas a ídolos, eram consagradas a demônios. E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Aqui já entra o primeiro passo de fé de Daniel. Porque, amados, nós também temos que pensar na nossa vida isso. O que pode contaminar? O que pode atrapalhar a nossa intimidade com Deus? O que desagrada o coração de Deus? Será que você imagina quando você vai fazer as coisas boas ou ruins? Será que isso aqui agrada a Deus ou não? Isso é fé. Quando você pensa no que Deus faria, do que Deus quer para a sua vida, você já está andando em fé. E Daniel foi muito ousado, porque na continuação desse versículo, fala assim lá no 8. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos, que lhe permitisse não se contaminar. Amados, era o maior império da terra. E Daniel pediu para o chefe, Daniel era um escravo, sem direito a nada. O nome dele foi mudado. E por que era mudado o nome? Quando um povo era conquistado, quando você mudava o nome, você dizia assim, olha, agora sou eu que domino sobre a sua vida. Então você chamava Daniel, que tem a ver com Deus, porque os nomes dos israelitas geralmente tinham a ver algo com Deus. Agora você vai se chamar Beltesazar, que é um nome de adoração a um deus da Babilônia. Olha que maravilha. Você recebeu o nome de um deus pagão. Então isso mostrava que eles tinham domínio, autoridade. E essa estratégia é a mesma que o inimigo usa nas nossas vidas. Por quê? Porque por mais que você se converta, por mais que você esteja aqui, amado, o inimigo ele vai sempre tentar derrubar a sua fé, tirando a autoimagem que você tem da sua própria vida e deturpando ela. Então Deus fala assim, você é meu filho, eu te amo, eu quero te abençoar. E o inimigo vai dizer assim, não, o teu nome é perdedor, o teu nome é mentiroso, é pecador, é caído, é alguém que é fracassado.
depressivo, doente. E por que isso atrapalha na fé? Porque quando você não entende quem você é, a sua identidade, você não consegue cumprir o seu propósito. E a fé, ela é um instrumento de Deus para que você cumpra o seu propósito. Então, se o diabo consegue tirar a sua identidade, ele rouba a sua fé também. Então, amado, toda mentira do inimigo, você tem que repreender, você tem que dizer, eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, eu repreendo isso e eu vou vencer em nome de Jesus. Daniel propôs no coração e pediu ao chefe dos eunucos. O chefe olhando um pedido de um escravo. O escravo foi lá pedir para ele para não comer a comida do rei. Eu não sei se você já brigou com seu filho, quando seu filho tinha algo muito bom para comer e ele não quis, deu uma de enjoado. Já brigaram muito comigo. Eu não briguei porque eu não tenho filho ainda. Mas às vezes tem umas crianças enjoadas, não tem? Eu já vi pai brigando com o filho, para de ser enjoado, come isso aí, tanta gente passando necessidade e tal. Agora pensa um escravo que não tinha nada a ver, dizendo, eu não quero comer essa comida do rei. Eu penso que se naquela época eu estivesse no lugar do chefe dos eunucos, não conhecendo a Deus, não conhecendo a nada, mandava matar aquele escravo, porque ele queria desobedecer a uma ordem do rei. E nós que vivemos numa democracia, talvez a gente não entenda, mas naquela época desobedecia o rei, morria. E quem autorizasse alguém desobedecer ao rei, morria também. Mas, amados, quando você decide caminhar em fé, que é obedecer a Deus, é dar ouvidos à palavra, as decisões podem ser difíceis, mas se você escolhe permanecer em Deus, quem que você traz para o seu lado? Deus. E já que Daniel decidiu não se contaminar, não podia morrer, porque ele estava cumprindo a vontade de Deus, ele tinha um propósito, ele estava caminhando para esse propósito. Deus interviu. Deus foi lá no coração de um ímpio. E olha o que ele fez. Versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Deus mudou o coração do homem. Esse homem conhecia a Deus? Não. Precisava obedecer a Deus? Não, não tinha relacionamento nenhum com Deus. Isso é para te mostrar, amados, que muitas vezes a gente não quer obedecer à vontade de Deus, porque você às vezes está numa situação complicada e você está lidando com pessoas que não conhecem a Deus. E muitas vezes abre mão de valores e de princípios, porque está ali, né, não quer ser chato, tem medo que algo de ruim aconteça no seu trabalho, na sua família, está chegando o final de ano, você vai lá para a sua família, vai ser aquela bebedeira e tal, e daí é meio chato, né, dizer não. Mas Daniel foi fiel. E Deus mudou o coração até daqueles que eram ímpios. Ele achou graça diante dos olhos do chefe dos eunucos. Ele teve fé, porque ele teve que dar um passo, sem saber se iria morrer ou não. Isso é muito forte. 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Amados, a fé aqui foi tão forte, que até o eunuco, o chefe dos eunucos, ele correu risco de vida para atender o pedido de Daniel. Amados, me responde, é fácil alguém querer morrer junto contigo por alguma coisa que ele nem concorda? Só Deus para fazer isso. O chefe dos eunucos não queria desobedecer ao rei, mas concordou com Daniel, correndo risco de vida. Então, quando você tem fé de atitude, Deus se move ao teu favor. Deus se move ao teu favor. E olha o outro que Deus teve que mudar o coração também. 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te,
os teus servos 10 dias, e que sim nos deis legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. Então o dispenseiro do rei também colocou a vida dele em risco. Agora eu te pergunto, Deus precisava fazer com que Daniel ficasse bem depois de 10 dias? Deus prometeu aqui que ia fazer isso? Não. Daniel sabia se Deus ia responder a esse clamor aqui, essa atitude de fé dele. Será que ele tinha certeza absoluta que ele ia ser salvo? Porque se ele ficasse magrinho, se ele ficasse ruinzinho, ele ia morrer. Será que ele tinha certeza que Deus ia salvar ele? É difícil dizer que ele tinha certeza, mas uma coisa ele tinha certeza, que ele estava obedecendo a Deus. Por que eu falo isso, amados? Porque às vezes a gente não tem certeza se Deus vai vir e fazer o que a gente está pedindo. Se a gente vai viver, se a gente vai morrer, se vai se dar bem, se dar mal. E acredite, Deus também, não é esse o mais importante para Deus. O mais importante é se você está obedecendo. Porque Deus se alegra até na morte dos justos. E Deus fala assim, bem-aventurados sois se vocês passam por tribulações, perseguições, por causa do meu nome. Então você vai lá e é justo, sofre por causa disso. Quer dizer que não aconteceu o que você queria, você não queria sofrer. Então Deus está mais preocupado com a sua obediência, porque você olha a terra, Deus olha a eternidade. Aqui, acabaram-se os 10 dias, e no versículo 15 fala assim, e ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos, de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias, o vinho que deviam beber, ele lhes dava legumes. Você já imaginou? Pega 2 pessoas, faz esse desafio, você, seu marido, os irmãos, faz assim, você come tudo o que você quiser durante 10 dias. Tudo, de manhã, de tarde, de noite, bebe o que você quiser, e eu só água e legume, o dia inteiro. E depois de 10 dias, vê quem que ficou mais gordinho. É natural que o da água e do legume fique mais gordinho? De jeito nenhum. Né? Eu queria, não consigo fazer isso. Amados, foi um milagre que Deus operou nesse lugar aqui. Nessa época, porque Daniel foi um homem de palavra com Deus. Então Deus, ele olha a nossa atitude e providencia o milagre, se for necessário para o nosso propósito. Porque Deus, ele faz as coisas cooperarem para que esse propósito se cumpra, se você for obediente. Então, foi tirado de Daniel as porções, o vinho e dos amigos dele. Agora, amado, uma coisa é um dia você fazer um jejum. Isso acontece com a gente, né? A gente faz um jejum e naquele dia tem festa que você não sabia, né? Era surpresa. Tem um almoço de família. Alguém aparece na sua porta, é pizza, pediram, é aqui, nem era ali, né? Mas aquele cheiro da pizza vem, quase morre, né? Toda a tribulação possível na sua vida. E você ali, meu Deus, tremendo, querendo comer. Agora imagina Daniel. 3 anos ele tinha pela frente, sentando com todo mundo comendo aquela picanha, escorrendo aquele sanguinho maravilhoso, aquela lasanha, aquele sorvete, não tinha sorvete porque não tinha refrigerador, sei lá o que tinha, mas era bom. E ele lá com pepino no prato, um copo de água. Isso nos mostra que a nossa fé nos requer o quê? Responsabilidades que às vezes duram tempo. Então, às vezes, a sua fé vai te levar a tomar decisões que não vão acabar aqui. Pela vida inteira, você vai ter que suportar essas decisões. Mas se elas obedecerem à vontade de Deus, você vai suportar. Muitas vezes, por causa da nossa fé, nós temos que suportar dissabores na nossa família. Quantos, quando se convertem, a família é contra, briga, e você vai ter que suportar essa decisão pelo resto da vida, às vezes, por um tempo, e não é fácil. E isso é fé. Não é só pedir uma cura e cura. É ter responsabilidade com Deus durante uma vida. Então Daniel, ele fez aquilo, e tinha 3 anos pela frente.
Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando você resolve ser fiel, até o tempo de provação na sua vida diminui. Então tinha um tempo para ser provado, mas você teve fé, você age com fé, Deus até diminui esse tempo, para que você possa desenvolver o seu propósito de uma maneira ainda melhor por mais tempo. Por quê? Muitas pessoas têm um propósito, talvez Deus já revelou o seu propósito, talvez não, mas muitas pessoas quando têm um propósito, eles dizem, não, eu tenho que chegar lá de qualquer jeito, e muitas vezes não obedece à vontade de Deus, porque não é só você chegar, mas é como você construiu a sua vida. Deus falou assim, você vai ser rico. Daí o cara se mata trabalhando, abandona a família, abandona a igreja, abandona tudo para ter dinheiro, porque Deus falou que eu vou ser rico, então eu tenho que ter, e faz com as próprias forças. E não era assim que Deus queria. Deus fala, ó, você vai casar. Daí o cara já sai procurando uma menina, a menina já sai procurando um rapaz, e já o primeiro que encontra, não, Deus falou que vai casar, é esse aqui. Faz do seu jeito, casa errado. Trabalho. Ó, eu vou te abençoar, vou te prosperar no trabalho. Daí você vai lá, fala mal dos outros empregados, só para o chefe desgostar dos outros e te escolher. Que fé que você teve? Você pode até atingir o teu objetivo, mas você fez da maneira errada. Então a fé é um estilo de vida. Não é só o chegar, é como você chegou nos lugares. Então Daniel, ele não queria chegar de qualquer jeito, ele queria ser guiado pela mão de Deus. Lá no versículo 17, fala o que Deus começou a dar para ele e para os seus amigos. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento. Quem que deu? Inteligência em todas as letras, sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria, de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Então, eles estavam ali para aprender, mas quem que deu tudo para eles? Deus. E daí deu já 10 vezes mais, porque Deus é Deus, amado. Quando você quer do teu jeito, é do teu jeito, mas quando é do jeito de Deus, é o melhor, é excelente, é algo que vai glorificar o nome dEle. Porque esse era o propósito na vida de Daniel, mas é no seu também. Daniel estava ali para glorificar o nome de Deus diante de reis. E como ele começou certo, começou com Deus. Esse versículo 21 pode parecer nada, mas Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Dessa data, quando ele começou a ser treinado, até o 1º ano do reinado do rei Ciro. Sabe quantos anos passaram? 70 anos. Ele serviu no palácio durante 70 anos da vida dele. Morreu bem velhinho, né? 70 anos um homem de Deus em um lugar. Será que ele fez bem ou fez mal? Só fez bem. Quantos anos Deus quer te deixar onde você está, filho? Será que Deus quer te tirar para você não estragar mais? Ou será que Deus está investindo na sua vida porque você está sendo bênção onde você está? Eu tenho me espantado com quantos homens novos têm morrido. E lá no meu trabalho, como eu lido também com pensão por morte, eu fico espantado de quantos homens novos têm morrido. E a história é praticamente a mesma. Ele largou tudo, abandonou a família, abandonou os filhos. E agora morreu e a gente está aqui para pedir a pensão. E eu fico olhando que aquele homem deixou de cumprir o seu propósito. E morreu, novo. Pense nisso você. Porque se você não está cumprindo o seu propósito, você está ocupando essa terra inutilmente. E isso é muito sério. Pergunte aí para o seu irmão, você está ocupando a terra inutilmente? Amados, a coisa mais triste que existe é estar aqui sem motivo algum. Porque Deus tem um motivo. Então essa pessoa, ela só se perdeu. Mas amados, Deus continua com o motivo, com o propósito. Basta que a gente o busque, amém?
basta que nós o busquemos. Daniel passou 70 anos servindo ao rei. E quando eu falei que ele reduziu o tempo da aprovação de Daniel, a gente vai ver no versículo 1 do capítulo 2, que é assim, ó. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então no segundo ano já, como quando ele conquistou a terra era no primeiro ano do reinado, esse é o segundo ano do reinado, então é o segundo ano do treinamento de Daniel. Esse rei ele teve um sonho, esse sonho perturbou muito ele. Você já teve um sonho que te perturbou? Eu já tive. Você já teve um sonho que você não entendeu porque você estava sonhando? Quem já teve sonhos que você não entendeu, não fazia a mínima ideia o que significava aquilo? Só que olha que engraçado, como ele era rei, se coloca no lugar dele. Ele falou o seguinte, ele disse assim, olha, eu quero saber o que significa o meu sonho. Então é o seguinte, os meus sábios aqui têm que me dar a interpretação do sonho, têm que dizer qual foi esse sonho. Duas coisas que, amados, contar o que é o sonho do cara sem ele ter falado, interpretar o sonho. Ele falou assim, e se não fizerem isso eu mato todo mundo. Agora imagine, você chama a sua família, eu tive um sonho, família. Eu quero saber o que é o sonho, quero ver que alguém fale aqui qual é o sonho, sem eu dizer nada. Se ninguém me falar, eu mato todo mundo. Já pensou se fosse assim hoje em dia? Mas foi isso que aconteceu. E amados, dentre esse povo que ia morrer, Daniel desavisado estava no meio. E lá no capítulo 2, versículo 10, fala assim, ó, responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Mas, amados, esses aqui não conheciam um rei, cuja morada é na carne, que é o rei, que é o Deus que você serve, amado, que mora dentro de você, e esse sim pode fazer todas as coisas. Então, amados, Deus pode te dar ideias, Deus pode te dar segredos que transformem a sua vida, porque o teu Deus é um Deus que habita dentro de você. Você tem que buscá-lo, buscar a Deus. O que aconteceu? O rei, no 12, se irou muito, ficou enfurecido e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Nisso Daniel ficou preocupado. Então lá no 15 fala assim, respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Então, amados, às vezes a gente tem problema, e a gente só não resolve o problema porque a gente não tem fé de colocar o nosso joelhinho no chão e dizer, Deus, o que eu faço? E depois que Deus diz o que você faz, ir lá e fazer. Porque Deus te fala um negócio, você vai lá e não faz, onde é que está a tua fé, amado? Uma fé que não se pratica. Amados, eu fiquei muito impactado. Eu vi uma pregação uma vez, e esse pregador, ele estava pedindo algo para Deus. Uma ideia para Deus. Uma ideia. E ele teve uma ideia, e aquela ideia que ele teve no meio da noite, Deus acordou ele no meio da noite, ele teve aquela ideia. Aquela ideia trouxe milhões e milhões de dólares para a vida dele. Amados, será que só não falta uma ideia para a sua vida? Uma direção do Pai para você entrar no seu propósito? Mas aí, Deus encontra em você um coração que vai estar disposto para o bem e para o mal? Não para o mal de Deus, mas para as dificuldades que ser um homem e uma mulher de Deus impõe nesse mundo? Deus quer conhecer o teu coração. Aliás, Deus quer que você conheça o seu coração, porque nós não nos conhecemos.
Daniel ficou desesperado, chamou os amigos, vamos orar porque a gente vai morrer. E Deus deu a resposta para Daniel. E Daniel lá no versículo 26, respondeu o rei e disse a Daniel: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Era fácil isso aqui, pessoal? Contar um sonho? Quero ver se você sabe o que eu sonhei. Quero ver se você interpreta o que significa esse sonho. Amados, foi um passo de fé muito grande, porque se Daniel erra, o que acontece com ele? Morre. Agora eu te pergunto, Daniel recebeu algo que ele, na hora, creu ser de Deus. Até ele contar para o rei, tinha como ele saber se era aquele mesmo sonho do rei? Então a nossa fé está muito ligada às nossas atitudes. Ele foi lá e era vida ou morte. Tudo aqui era vida ou morte. 27, respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. E ele começou a contar e dar interpretação. E o rei foi ouvindo, e o versículo 46 nos diz: então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face, e adorou a Daniel, e ordenou-lhe que oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes dádivas, e o pôs como governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores, sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Amados, o seu propósito tem que te levar a glorificar o nome de Deus. Porque você pede para Deus: Deus, eu quero ganhar mais, eu quero ir para outro trabalho, eu quero casar, eu quero um casamento diferente, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero uma cura. Eu quero te perguntar, isso que você quer, vai glorificar o nome de Deus? Porque eu te digo, amado, se a sua doença, ao ser curada, não vai glorificar o nome de Deus, por que Deus vai curar? Isso eu estou dizendo para quem é filho de Deus, porque nós estamos tratando de filhos. No mundo, graça, fé, é só para que Deus possa penetrar no coração dele e ele creia. Mas para nós filhos, se alguém for curado de cirrose e dizer: agora Deus me curou de cirrose, agora eu posso beber que meu fígado está bom. Por que Deus vai curar um cara desse? Melhor levar de uma vez, que ele vai livrar ele de fazer um monte de besteira e talvez perder o reino ou ter mais disciplina ainda depois. Se alguém quer um emprego melhor, daí naquele emprego ele vai ganhar tanto que ele vai se desviar, porque agora ele pode viajar, fazer um monte de coisa e tal. Vai glorificar o nome de Deus esse emprego? Não. Então por que Deus vai dar? Então, amados, aquilo que pedimos com fé, se for a fé verdadeira, ela nos encaminha para o nosso propósito. Então, se não é o nosso propósito, amado, Deus não vai fazer, por mais pensamento positivo que você tenha. Isso responde a muitas perguntas nossas. Mas por que Deus não curou? Por que Deus não fez? Por que Deus não transformou essa situação? Deus conhece o nosso futuro, nós não. Temos que confiar e obedecer. Daniel foi posto como governador. Em que ano do governo? No 2º ano. Então ele nem terminou os 3 anos passando só legume e água. No 2º ano ele já saiu, por causa da fé. E amados, para você ver que Daniel ele não estava preocupado com a posição, mas ele estava preocupado em viver com Deus todos os dias. Quero que você abra lá no capítulo 5. Versículo 13. Achou aí, amado? Fala assim, ó: então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel,
um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, o meu pai, trouxe de Judá? Então esse aqui era o filho daquele rei. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo, introduzidos à minha presença os sábios, astrólogos, para lerem este escrito, e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço, e no reino serás o terceiro governante. O filho do rei tinha uma escrita na parede que uma mão escreveu, da parte de Deus, e ninguém sabia o que aquilo significava, ninguém pôde decifrar, e ele chamou Daniel. Agora, eu te pergunto, se Daniel não interpreta aquilo, o que ia acontecer com ele? Ia morrer, porque já que ele não servia, ele e todos os sábios, o filho aprendeu com o pai, né? Os caras não resolvem, mata todo mundo. E ele propôs algo muito grande para Daniel, ser o terceiro no reino. Uma corrente enorme de ouro no pescoço, vestes púrpuras, que são reais. A realeza que usa. É uma boa proposta? Boa, né? Amados, a vida nos dá boas propostas, às vezes perigosas. Como nós já ouvimos dizer aqui, existem portas que Deus abre, não para você entrar, é só para ver se você pergunta para Ele antes. E daí Ele vai dizer, não entra nessa. Porque são portas que somente provam o nosso coração. E existem boas propostas que não vêm de Deus. E você precisa estar preparado para isso. Então era uma baita proposta, era uma excelente proposta. Agora, olha o que Daniel responde para o rei, lembrem que é o rei. Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo, dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. É sério, irmão. Você vai virar o ministro da fazenda amanhã se você me responder o certo. Se bem que isso eu não sei se é bom ou ruim, né? Ainda mais nessa situação que nós estamos. Você vai ser o terceiro aqui na empresa. O terceiro. Pensa na sua empresa. Dependendo da empresa, né? Ser o terceiro maior da empresa é uma grande coisa. E ele disse, não, pode ficar com tudo, mas eu vou fazer o que você pediu, eu vou interpretar isso. Foi uma vida, estava valendo a vida dele, foi uma atitude de fé. Por que ele fez isso, amado? Porque aquele rei ia ser morto naquela noite, e Daniel sabia disso. Ele ia perder o reino. O que adianta ser o terceiro num reino que vai ser tomado? Sabe o que adianta? Nada, porque ele ia ser morto junto. Porque quando um rei conquista, ele mata o rei e a família junto, para ninguém se levantar contra. Então Daniel tomou mais uma atitude de fé e Deus o abençoou. Mas, amados, às vezes nós recusamos coisas boas, porque nós seguimos princípios de Deus. E sabe o que Deus faz? Você recusou a boa por Deus, Deus vai te dar a excelente agora. E lá no capítulo 6... Versículo 1 fala assim, ó, pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Ele ia ser o terceiro, aqui o rei queria dar tudo para ele, ia ser o primeiro daquele reino, porque esse rei tinha vários reinos. Amados, ele recusou, parecia ser péssimo na hora alguém recusar aquilo, mas no final foi maravilhoso. Aonde está a fé nisso, amados? Às vezes você nega algo por Deus, se você tiver coragem, estiver na presença e na vontade de Deus, creia, Deus tem algo melhor lá na frente. Às vezes você tem que renunciar às coisas por Deus, tempo, família, trabalho, tantas coisas, lazer, seus desejos, suas vontades.
E a sua fé está em tomar essas atitudes todos os dias, crendo que Deus vai fazer o melhor para a sua vida. Olhando de uma perspectiva eterna, porque às vezes nós somos muito limitados, mas Deus olha para as coisas de uma maneira eterna. E algo mais impactante ainda, abre ali no capítulo 6, no versículo 25. Fala assim: então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais, maravilhas no céu, na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. O propósito de Deus quer te fazer prosperar. E o propósito de Deus que você só faz com a fé, amado, só com a fé, é o quê? É estabelecer o reino sobre essa terra. É governar sobre essa terra, é governar sobre a sua família, é governar no seu trabalho, é ser o melhor, porque aqui como na palavra fala o terceiro, oferecer um terceiro, amados, para um filho de Deus, ser o terceiro não é ser o melhor. Deus não quer que você seja o terceiro melhor da empresa, Deus quer que você seja o melhor da sua empresa. Deus não quer que os seus filhos sejam os terceiros melhores no colégio, Ele quer que seus filhos sejam os melhores no colégio. Deus não quer que o seu casamento seja o terceiro melhor casamento na família, Deus quer que seja o melhor casamento da sua família. Nós temos que crer nisso. E nós temos que começar a tomar atitudes que nos levem a isso. A fé, ela não vai responder a pedidos. Oh Deus me cura, oh Deus me restaura, oh Deus. Não, a fé ela vai responder a atitudes. Quando as pessoas iam lá pedir para Jesus curar elas, Jesus dizia: pode ir que você já está curado. O que Jesus estava dizendo? Esse pedido aí, tudo bem, mas a sua atitude de vir aqui já fez o negócio acontecer. Um pai ia lá, cura minha filha, sua filha já está curada. Por quê? Porque a nossa atitude, o nosso caminhar, é o que demonstra a nossa fé. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. A palavra de Deus nos fala lá em Tiago que a fé sem obras é morta. E eu quero te perguntar, como é que está a tua fé? Como é que estão as tuas obras? Será que você tem fé para ter um casamento conforme Deus planejou que você tivesse? Para viver no seu trabalho, para viver na igreja, para se envolver no corpo, tendo obras de Deus, obedecendo a Deus?